O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews. Nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Importante você se inscrever em nosso canal. Também nas demais redes sociais e no nosso site, bocnews.com. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, no mesmo horário. TV Com, canal 8, Vivo 11, Net Claro 45 da VPWay e demais plataformas de streaming. Vamos falar muito sobre consultoria política, questão ambiental, enfim, participação feminina também no cenário, saber o que é Fellow OEA também. Enfim, temas importantes com a nossa convidada de hoje, a Hanna Pereira, que é consultora política e Fellow OEA 2025, acabou de ser contemplada nesse aspecto. Vamos saber muito detalhes aqui com a Hanna. Hanna, muito obrigado pela sua presença e sua participação. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Olá, professor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Nós que agradecemos, Hanna. Hanna, estamos aí. Aparentemente a gente está longe das eleições, mas você é uma consultora política, sabe muito, né? E parece que as eleições para a população estão longe, mas para os políticos nem tanto. Como é que você tem analisado aí o cenário? Primeiro, pegando o gancho da eleição do ano passado, mas assim, acabou uma eleição, já começa a outra para o político, né? Como é que você tem analisado, pela sua experiência, pelo seu know-how, como tem sido aí, o que se esperar aí, que as pessoas podem esperar? E aí eu entro também numa outra questão, talvez o uso da inteligência artificial, especificamente na época eleitoral. Como é que você avalia o risco que a gente pode ter em relação a isso? Perfeitamente, professor. E são duas questões, né? Então, o termômetro das próximas eleições, saindo de uma municipal e indo para outra de estado. Realmente, as eleições, elas não estão aquecidas para o eleitor, para a população, mas para os candidatos, para aqueles que já sabem que serão candidatos em 2026, essa eleição já começou há mais tempo. Né? Então, eles estão se movimentando, eles e elas, né? Nós também teremos mais mulheres candidatas em 2026, então eles estão se movimentando, se preparando, buscando novos eleitores, buscando novos espaços de conquistar esse voto, novos formatos de conquistar esse voto, ajustando a rota a partir do que eles erraram nas eleições anteriores e já observando o próximo cenário, um cenário desafiador, porque aí nós vamos entrar com o problema, porque para eles, principalmente para as mulheres, vai ser um problema o avanço da inteligência artificial. A gente tem observado uma insegurança digital, e essa insegurança digital, ela vem da perspectiva de que nós não temos a regulação da internet e nós temos mecanismos de fiscalização que ainda não dão conta da enxurrada de perfis fakes, de novos formatos de se criar vídeos e imagens dentro dessa manipulação. E as eleições já teve muito impacto em 2024 e vai ter um impacto ainda maior em 2026. Então, esses candidatos e candidatas estão aprendendo a usar, a sua base está aprendendo a usar de forma massiva e em 2026 esse fator, essa variável precisa ser considerada dentro de um planejamento estratégico, com certeza. E aí o Congresso ainda não se colocou nessa pauta, né? A gente entrevistamos recentemente um especialista, inclusive, na área de inteligência artificial, o Marcelo Senise, e ele, direto de Brasília, participou conosco também,
E ele coloca essa preocupação, né? Parece que a velocidade que os nossos parlamentares parece que não tem tanto interesse ou desconhecimento, mas que é uma realidade que vai se impor. E aí entram os mecanismos para se evitar que ocorram abusos. E essa é a grande preocupação, né? Porque a sua fala, 3 segundos, a sua imagem pode mudar isso. E hoje, com o celular, hoje com as redes sociais, aquilo que aparentemente é real, na realidade é uma mentira. E aí você pode trazer vários e vários problemas até para as pessoas. E é claro, no âmbito político, uma véspera da eleição, o impacto que isso pode ter nesse sentido. Com certeza. E a gente já sabe que as redes sociais, elas moldam o comportamento do eleitor. Sim. Elas já moldam o comportamento do estudante, do familiar, da criança, né, de quem está consumindo aquele produto, porque as redes sociais são um produto. Então você consome e de alguma forma você, com essa enxurrada de informação, você está sendo moldado. E aí nós teremos também eleitores que, se não fizerem, não tiverem uma alfabetização digital para esse novo modelo, vai se influenciar demais nos resultados. E as estratégias políticas estarão sendo pensadas para se aproveitar desse novo comportamento e dessa ferramenta de influência. Então, esse é um cenário já esperado e também um perigo. Exatamente, é um perigo enorme nesse sentido, porque, especialmente quando você tem desertos de informação, cidades que você tem desertos de informação, que as pessoas se informam pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a gente é um risco. E o senhor falou sobre uma coisa interessante, que é o Congresso não está preocupado. Exatamente. Não tem interesse, muitas vezes. Não. Ou o senhor desconhece o assunto. Realmente não tem interesse, porque se a gente pensar bem, não é vantajoso você fazer a regulação. Sim. Se as campanhas grandes estão usando a inteligência artificial, usando esse novo comportamento do eleitor ou do usuário da internet para conseguir avançar, por que eu vou mexer numa coisa que eu tiro tanto benefício? Né? Que eu consigo avançar mais com as minhas informações, verdadeiras ou não. Claro. Eu consigo avançar com elas, eu consigo conquistar o resultado que eu espero, por que eu vou mexer? Então, não existe um pensamento de a rede social não é saudável para a população, não está sendo saudável para o processo democrático, ou ela pode também, de alguma forma mais para frente, modificar e criar ainda mais uma insegurança no cenário político. Então, para eles não existe essa preocupação. A preocupação é, está me beneficiando ou não está me beneficiando? Então, isso realmente nós que estamos discutindo, que estamos nos espaços de discussão, nós precisamos refletir, nós precisamos fazer. E, infelizmente, dentro do Congresso, isso não está acontecendo. Exatamente, é uma preocupação, até porque, Hanna, você tem quem está lá não quer sair, né? A verdade é essa, né? Reclamam, mas não quer sair, né? E você tem as emendas parlamentares, que são verdadeiros feudos que são criados, e isso preocupa, isso está se espalhando para os estados e para os municípios. Eu cito o caso de Santos, né? Os vereadores aprovaram aí um aumento substancial, 1,8 do valor aí que cada vereador vai ter direito à emenda parlamentar. Se for, obviamente, a gente sabe que tem muitos que realmente vão, mas a gente sabe que a questão das emendas ainda há uma necessidade de uma maior fiscalização. Só para ter uma ideia, em Santos, cada vereador a partir do próximo ano vai ter em média 4,1 milhões de reais em emendas. Um vereador em São Paulo, Hanna, 5 milhões. Não dá nem para comparar o orçamento de Santos com o orçamento de São Paulo. Então, no mandato, cada vereador, vai ter algo em torno de 18 milhões ao longo do mandato, 18 milhões mais ou menos em valores em emendas. E aí você cria-se feudos, que é o que está acontecendo no Congresso. E aí, se a pessoa tem interesse de sair, né, se quer ser candidata, ela já leva uma larga vantagem em relação aos novos nomes que querem surgir, né? É que nem eu falo, né? É uma brincadeira de mau gosto, usando o nosso dinheiro. Que nem vem falar, o executivo tem os seus erros, e são vários os erros, mas cortar gastos, mas os deputados aprovaram um aumento do número de deputados também dos seus colegas parlamentares, né? Enfim, nada com o dinheiro público. Né? Perfeitamente, professor. Acho que vale ressaltar, neste momento,
A maioria das pessoas não sabem, porque faz parte a gente seguir a dinâmica do dia a dia após a eleição, mas no Congresso está sendo discutido o novo Código Eleitoral. O novo Código Eleitoral que está propondo o fim da reeleição. Mas o fim da reeleição para quem? Para os cargos de executivo, de todos os níveis. Mas para o legislativo, não. Então... São feudos, né? Feudos que são criados. Como que eu mesmo ali, deputado federal, senador, eu mesmo vou decidir quanto eu vou ganhar e eu mesmo aprovo quanto eu vou ganhar. Da mesma forma, eu proponho que no meu mandato vai continuar tendo reeleição e eu mesmo tomo essa decisão. Então, não é um processo muito democrático, amplo, discutido com a sociedade, sim, porque, infelizmente, tanto o próprio relator do novo Código Eleitoral, algumas comissões também estão com, como eu posso dizer, com a escuta um pouco fechada para a sociedade civil em relação a essas discussões. Só que a aprovação desse novo Código Eleitoral, ele vai impactar em todos os outros processos e diretamente no nosso modelo de democracia. Então, aquelas pessoas que têm condições de ler um pouco mais sobre isso, de mandar um e-mail para o seu deputado, é importante que faça, porque é justo. É interessante que haja o fim da reeleição, por diversos motivos, tá? Que não vale a pena entrar agora. Mas que seja para todos, executivo e legislativo, porque a reeleição a gente sabe que ela fomenta um processo de poder excessivo. Exatamente. Ela dá mais poder para quem está eleito. Então, se esse excesso de poder está gerando uma estrutura de governo, uma estrutura social com mais corrupção, com investimento inadequado do recurso público, nós precisamos rever, mas não rever somente para uma esfera. A gente precisa rever para todas as esferas. Então, tem essa discussão dentro do novo Código Eleitoral. É imenso, são mais de 700 páginas de processo. E tem uma outra discussão dentro do novo Código Eleitoral, que eu vou aproveitar para reforçar, que é a mudança da legislação para as cadeiras nas chapas. Então, existe uma proposta de que os 30% de obrigatoriedade de cadeira de gênero nas chapas seja retirado da legislação e seja incluído ali 20% de cadeiras obrigatórias no parlamento, que já é uma demanda que as instituições femininas já estão questionando há mais tempo. Porém, esse não é o melhor formato, e eu explico por quê. Nós conquistamos o direito aos 30% de obrigatoriedade nas chapas em 2007. Essa legislação só passou a ser mais fiscalizada a partir ali de 2011, 2012, daquela eleição. Nós ainda estamos ajustando a rota. E aí, se a gente perde a obrigatoriedade de ter 30% de gênero na chapa, como que a gente vai obrigar mulheres a estarem nessa concorrência para ocupar os 20% de cadeira Sim. que eles querem definir? Sem contar que 20% é um número muito pequeno. É um quinto. É um quinto. E no Congresso Nacional, nós já temos ocupado 18% de cadeira. É isso que eu ia falar, já está chegando nisso. Nós já temos. Então, nós queremos de 30% a 50% de reserva de cadeiras sem a retirada dos 30% de chapa. É isso que nós precisamos para correr atrás do tempo perdido. Então, as mulheres estão caminhando, nós estamos avançando, ocupando esses espaços, mas nós não podemos permitir a retirada de direitos. Nós conquistamos um e nós queremos outro que vai acelerar. Nós sabemos que o relógio da igualdade, que a Plan International já postou, o Fórum Econômico Mundial também já postou essa informação, nós temos uma média de 133 anos para conseguir alcançar a igualdade de gênero. 133 anos é muita coisa. Não estaremos aqui. Então, nós precisamos criar ferramentas para acelerar esse relógio. Então, para acelerar esse relógio, a gente não pode perder direitos que já foram conquistados. Nós precisamos manter este e mais a reserva de cadeiras também. Exatamente, né? E aí entra o grande desafio, né? Porque
E também outra questão, Hanna, abrir espaço para novas mulheres, né? Porque às vezes fala assim, precisa completar, então é a minha esposa, é a minha filha que vai ser, e aí os feudos permanecem no Brasil afora. Perfeito. A gente tem vários exemplos, vários exemplos. Perfeito. Né? Enfim, essa é uma realidade. Você pegou bem esse gancho da questão do gênero. A gente infelizmente ainda se depara com os famosos casos laranjas nesse sentido. E aí entra a questão que é importante ter um olhar, inclusive com perda de mandato, inclusive, né, de chapas. A gente tem visto isso daí acontecer, inclusive em âmbito regional aqui, nesse caso, recentemente também na Lesp, enfim, casos nesse aspecto. Como é que tem sido, e você que é uma experiente profissional que atua, né, como consultora política, e esse olhar especialmente para as mulheres, como é que tem sido essa questão do convencimento? Ainda as mulheres ainda têm preconceito em relação à política, ou esse cenário aos poucos está mudando? E quem são essas mulheres? Qual o perfil dessas mulheres que está abrindo a essa possibilidade de entrar realmente numa disputa, né? Porque fala assim, olha, não é a minha praia, mas aí eu faço um trabalho social, enfim, acaba sendo naturalmente convidada. Qual é o perfil que você lida com tantas mulheres que atuam, ou já lidou com tantas mulheres que atuam nessas áreas, ou tem interesses aí nesse sentido? Professor, majoritariamente as mulheres que se colocam à disposição e que são muito corajosas nesse cenário desafiador, se colocarem à disposição dentro de uma chapa, elas já estão participando do meio político de alguma forma. Elas podem vir da sociedade civil, de organizações sociais, elas podem já ser filiadas dentro desses partidos, ela pode já estar em algum espaço de visibilidade, como nas redes sociais ou na área específica que ela trabalha, né? Então essas mulheres, elas têm mais chances de aceitar um convite de se tornar candidata. Outras vão buscar outras justificativas, né? Tentar enxergar um cenário em que aquilo seja bacana para ela, porque ela não faz parte do meio. Então, como ela vai enxergar a necessidade, a vantagem, a importância dela estar ali? É um pouco mais difícil. E por essa dificuldade é que a gente informa e pede para os partidos fazerem processos formativos, porque aí você traz mulheres que não estão dentro das organizações, mulheres que não estão fazendo parte das reuniões políticas ou das reuniões das prefeituras ou dentro das discussões de conselhos municipais, porque são espaços formativos, né? A gente pede para que eles cumpram um papel de responsabilidade social, que é fazer formação para atrair e incentivar mais mulheres a quererem, né, de uma forma muito autêntica, querer concorrer. Mas não basta só chegar no ano eleitoral e falar assim, vamos lá, e achar que essa mulher só vai preencher a cota. Ela vai querer sozinha ou vai encontrar um motivo sozinha para querer estar ali dentro, sendo que a gente enxerga e a gente vê todo dia na rede social uma violência política de gênero acontecendo. E essas violências, elas afastam. A gente precisa entender isso também. Quando a gente permite que uma violência política aconteça com uma mulher eleita, como vem acontecendo, essa violência, ela afasta outras mulheres de quererem. Por isso a necessidade da gente criar órgãos que fiscalizem isso também. Sim, claro. E legislação que consiga punir esse tipo de violência para que a gente trabalhe na mudança cultural. E aí, acho que eu vou puxar um pouco mais também para a responsabilidade dos partidos, professor, porque essa lei, essa sugestão de retirar a lei que obriga os 30% de gênero nas chapas, ela tem um reforço muito grande de todos os partidos dentro do Congresso. E por que os partidos querem retirar essa lei? Porque a partir do momento que ela ganha como que eu posso dizer, uma lupa, né, para fiscalização, alguns candidatos, algumas chapas começam a ser derrubadas, começam a perder toda a sua chapa quando é detectado uma candidatura fictícia, uma candidatura laranja. Começou lá no Piauí, aqui na Baixada, só em São Vicente já foram 2 chapas que perderam, em Praia Grande também. E isso vai acontecendo, porque essa é a punição dada pelo Ministério Público Eleitoral para as candidaturas, para as chapas que permitem uma candidatura laranja. Se for detectado,
cai todo mundo. O eleito perde seus votos e todos aqueles que estavam. Sendo assim, os partidos não querem ficar perdendo as cadeiras. Porém, eles não querem perder as cadeiras, mas eles também não querem fazer o processo de incentivo e de fortalecimento para não ter candidatura laranja. A questão que fica é mais fácil você ir lá e derrubar um direito conquistado do que você fazer processo de formação e incentivo de mulheres para você não precisar colocar candidatura laranja? Sim, exatamente. Esse é o grande desafio. E não faltam fundos, né? Fundo partidário, fundo eleitoral, justamente para isso. Até pegando um pouco o gancho do fundo eleitoral, só para não perder o viés, você chegou a fazer algum levantamento entre candidatas mulheres e candidatos homens que receberam do fundo partidário? Tem algum levantamento sobre esse assunto? A diferença de valores recebidos aí, isso aconteceu muito? Tem, eu não vou saber dizer em números agora, mas existe com certeza. É uma discrepância enorme em termos de para fazer campanhas. Enorme, e nós temos uma tendência... Porque sem dinheiro também não dá para fazer milagre. Dentro da lei eleitoral, é separado 15%, de 5% a 15% para fundo específico de mulheres. Tá? O que acontece é que os partidos têm uma tendência a trabalhar no limite da lei. Então, se a lei está pedindo no mínimo 5%, eu só vou entregar 5% do orçamento do partido para trabalhar as mulheres. E esse dinheiro, geralmente, ele está indo para onde? Para grandes eventos que reúnem as candidatas, ou às vezes para uma única liderança feminina ali dentro. Ele não tem sido bem distribuído. Ele não tem sido trabalhado democraticamente com todas. Democraticamente ou na cultura, mudar a cultura dessas mulheres. E aí, nós temos aquela outra parte do orçamento que vai para todos os homens. Nem sempre para todos, tá? Sim, não são todos os candidatos homens que recebem recurso para fazer campanha. Eles vislumbram quais têm mais chances, aí direcionam mais recursos. Que também não é errado. A gente precisa pensar que existe uma estratégia dentro do partido político e o partido precisa seguir a estratégia dele. Então, nós temos fundo partidário para trabalhar a formação ao longo dos anos e nós temos o fundo eleitoral de campanha, o fundo especial eleitoral de campanha, que é só entregue para os partidos no período eleitoral. E aí, desse recurso, uma fatia pequena é distribuída para as mulheres e não são todas que recebem. E também a maior parte distribuída para os homens e também não são todos os homens que recebem. Então, é mais ou menos assim que tem funcionado. Quem agradece são os presidentes dos partidos. Esses estão sempre sorrindo. Ana, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Vem aí o 13º Santos Jazz Festival, de 25 a 27 de julho. Nos dias 25 e 26, os shows, o Bazar Criativo, o Espaço Kids e a Praça de Alimentação acontecem no Arcos do Valongo, no Centro Histórico de Santos. E no domingo, dia 27, o encerramento será na Pinacoteca Benedito Calixto. Confira a programação completa no site e nas redes sociais do festival. E quem puder colaborar, participe do ingresso solidário com a doação de 1 quilo de alimento em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Santos Jazz Festival,
Música que transforma. Evento plural e solidário. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque, que está disponível nas redes sociais. Você pode nos acompanhar a qualquer momento aí nos nossos canais do YouTube, youtube.com/BlocNewsTV e os demais canais também nesse aspecto, falando muito sobre a presença feminina na política, desafios e, é claro, aí oportunidades de dar voz e vez. A nossa convidada Hanna Pereira, que é consultora política e fellow OEA 2025. Hanna, voltando um pouco também do tema do bloco anterior, na eleição passada para vereador, a gente teve aí novamente um número pequeno. Santos, por exemplo, tinha 3 vereadoras, foram eleitas 2. Hoje temos 3 vereadoras em razão de uma suplente, no caso a vereadora Cláudia Alonso, ela assumiu a suplência, mas quando o vereador Fabrício Cardoso voltar ao Legislativo, a Câmara passa a ter só 2 vereadoras. Outras cidades até se destacam. O Guarujá, eu acho que é uma cidade que chama a atenção, 5 mulheres vereadoras. E prefeitos, tivemos uma prefeita de Praia Grande, Raquel Kine, que saiu, o sucessor Alberto Mourão, e agora também por outras circunstâncias, a Cristina Wiasowski, que acabou sendo eleita recentemente, né? E foi empossada, é a única prefeita entre os 9 prefeitos da Baixada Santista. Na sua visão, aqui a Baixada, a gente já teve, eu me lembro muito bem, nos anos 90, que a gente teve assim, a força das mulheres na Câmara de Santos, chegamos a ter 5 mulheres na época, assim, para 17 vereadores, as deputadas, né, e era Maria Lúcia Prandi, Maria Ângela Duarte, Thelma de Souza, como exemplos, né, e várias delas vindas do Legislativo, Sueli Morgado, enfim, Maria do Socorro, um monte e as mulheres eram muito presentes. Parece que a gente retrocedeu um pouco esse caminho, ainda que hoje tem toda uma legislação nesse aspecto. E muitas delas vindas, obviamente, do magistério, né? Hoje mudou um pouco esse perfil, hoje a comunicação é uma força importante aí nesse sentido. Como é que você analisa? Hoje a gente tem deputadas também, tem uma deputada federal da região, também temos uma deputada estadual da região, mas assim, a gente percebe que, e se a gente for pensar no papel, mais de 53%, 54% da população, em Santos 55% da população é formada por mulheres. O que acontece? Pegando o nosso olhar aqui, regional aqui, você trabalha muito com isso, nosso olhar, o que precisa ser feito aqui, né? Que eu falo o caso de Santos, que é a cidade mais feminina do Brasil. Perfeito. E só elegemos 2 mulheres, assim, hoje a Câmara tem 3, mas só 2 mulheres eleitas efetivamente nesse sentido. No caso, Débora Camilo, né? E a Renata Bravo também. Perfeito. Qual é a sua posição, a sua visão aí, sua experiência sobre esse assunto? Interessante. Acho que vale destacar o sucesso que foi Guarujá, que Sim. realmente foi um feito, né, inesperado para a nossa região. Há muito tempo a gente não vê 5 cadeiras ocupadas em uma cidade. Lá são 19 vereadores? Isso, por mulheres. Então, realmente acabou ocupando cidades que não tiveram mulheres eleitas. Guarujá conseguiu cobrir essa falta. E aí nós temos somente Cubatão e São Vicente sem mulheres eleitas, mais ou menos 17 mulheres na região da Baixada Santista. E eu considero muito preocupante o fato de Cubatão ter retrocedido, por exemplo. Sim. Tinha uma eleita. Até a prefeita teve Cubatão, Massa Rosa. E as mulheres não foram ocupando espaços ali. Eu vou ressaltar um outro dado também, que é São Vicente. São Vicente, na eleição de 2012, se eu não me engano, tiveram ali mulheres que não foram eleitas, mas eram mulheres com potencial para dar continuidade. Elas tiveram mais de 1.000 votos e deveriam ter sido, ou poderiam ter sido, potencializadas em 2016, por exemplo. Sim. Porque é assim que funciona, né? Você olha o potencial em uma campanha e você olha esse potencial e investe numa próxima eleição.
Isso não aconteceu. Essas mulheres saíram do jogo. E aí, nós voltamos para um problema partidário, que é, nós ainda permitimos as mulheres concorrerem uma única vez, elas saem exaustas, cansadas, o partido não acolhe, não informa que é um processo dolorido e não fomenta o processo educativo para dar continuidade. Então, é um conteúdo que eu falei recentemente nas minhas redes. Dentro da gestão de pessoas da área empresarial, a gente tem um termo que é o turnover. O turnover é uma rotatividade de pessoas. E esse termômetro do turnover, a gente consegue medir a qualidade do ambiente, né? Do ambiente organizacional. Aí a gente traz essa lógica para dentro dos partidos. Se essas mulheres que estão chegando no partido, elas não estão permanecendo, elas não estão dando continuidade naquele processo que ela iniciou, nós precisamos rever o ambiente, as práticas desse ambiente e a estrutura desse ambiente, porque não é saudável, não é nem inteligente para o partido a cada eleição você ficar encontrando novos rostos. É exaustivo, faz sentido, mas não é porque é exaustivo que a gente precisa retroceder em direitos das mulheres. A gente precisa olhar para frente, pensar na qualidade desse espaço. Então, ontem, por exemplo, eu estive com ex-candidatas da região em um encontro para desabafar e também para aprender em conjunto. Candidatas a vereadoras. Candidatas a vereadoras, né? E a maioria relata, os assuntos são os mesmos. São os mesmos, abandono. As dores são as mesmas, o abandono Independente é o mesmo. De partido. Independente de partido, ideologia. de ideologia, de vertente, de espectro político. O problema é o mesmo, é o cansaço, é o descuido, é o abandono. Então, essas mulheres que tiveram uma primeira experiência, elas já estão acima da média, porque elas aprenderam, elas erraram e elas podem acertar na próxima. Por que você deixa de pegar na mão dessas mulheres e potencializar e fortalecê-las para a próxima eleição? Então, professor, quando você pergunta sobre por que nós temos, como Santos, por exemplo, a cidade mais feminina do Brasil, exatamente, e não tem 50% de mulheres eleitas ocupando as cadeiras na Câmara, a gente precisa falar sobre quem está incentivando ou desincentivando essas mulheres a ocupar esses espaços. Por que elas estão concorrendo uma vez e saindo? Porque a cada eleição nós temos somente os rostos novos, tá? Eu vou ressaltar São Vicente novamente, porque foi onde eu levantei algumas informações para essa conversa ontem, e na eleição anterior nós tivemos 75 mulheres candidatas. Tem um total de 300, mais ou menos. Em média, por aí. 75 mulheres candidatas. Razoável. Quando a gente fala isso para um eleitor, para uma eleitora, sabe o que eles me falam? Onde estavam essas mulheres? Quem eram essas mulheres? Porque eu não vi nenhuma. Então, a gente vai falar sobre o espaço de visibilidade que é dado para essas mulheres. Sim. Porque menos de 10 mulheres fizeram votação próximo ou acima da média. São Vicente, que é uma cidade de médio porte, a gente tem ali uma média de 500 votos, mas de 75 mulheres, menos de 10 fizeram acima de 500 votos. Por quê? E a gente precisa questionar esse porquê e resolver o porquê e não retroceder esses mecanismos. Então, falta quem tem condições, professor. A gente está falando dos partidos, nós estamos falando dos vereadores, dos presidentes de partido, das mulheres eleitas dentro desses partidos, para resolver esses porquês, resolver esses problemas, esses gargalos que impedem as mulheres de avançar. Porque se a gente for colocar na conta, a cada eleição, os partidos encontram mulheres novas e essas mulheres saem do cenário político, a gente vai ter cada vez mais mulheres somente saindo cansadas e falando mal do processo político. Sim. E desacreditando desse processo porque só viveu uma eleição. Ela não teve tempo de corrigir a rota, que no caso a gente falaria disso numa segunda eleição, onde você corrige, onde você experimenta um outro processo. Ela não teve esse tempo, ela só sai com a dor. Sim, entende? Ela sai com a dor e com a dor sozinha. Exatamente. Muitas vezes com dívida, muitas vezes com as suas contas impedidas e só... Relacionamentos também, às vezes,
né? Perfeito. Porque também tem isso, né? Tem toda uma estrutura. Você tem toda você cuidar da casa, porque a responsabilidade é sempre da mulher, né? E não Os é filhos, porque ela vai fazer campanha que reduz a dinâmica dela em casa. Não, é ao contrário. Só. Não reduz, ela tem menos tempo de campanha. Se a gente colocar na ponta do lápis, as mulheres fazem menos tempo de campanha do que os homens. O homem pode acordar, fazer campanha o dia inteiro, a noite toda e voltar só para dormir. E a mulher não tem esse privilégio. Então isso precisa ser colocado na ponta do lápis também. E a gente não tem visto as estruturas que podem mudar isso, fazer essa discussão. É importantíssimo a sua visão, o seu olhar, a sua experiência, que foi, obviamente, aí não tem questão ideológica, não tem questão partidária, é independente, porque a mulher, que é candidata, às vezes abre mão. Se ela tem um companheiro que ainda, né, respeite, que ainda entenda, né, mas às vezes isso não acontece, como não é na maioria das vezes, é a coisa mais difícil. Você tem filhos, responsabilidades, e muitas vezes, quando ainda você é servidora, né, ainda tem uma facilidade que você pode pegar aquele período. Mas se você trabalha na iniciativa privada, falar para o seu patrão, olha, eu vou ser candidata, eu preciso sair mais cedo. Então é um poder de convencimento, negociação, não é tão simples assim, né? Perfeito. E o homem, às vezes, ele tem a mobilidade muito mais fácil, né? Vou chegar mais tarde e tal, mas aí quem cuida do filho, da filha em casa? Realmente é um desafio enorme nesse aspecto, a gente percebe nitidamente essas dificuldades, né? E os números mostram isso. Então, parabéns aí por esse estudo, né? Que não deixa de ser essas discussões aí, porque uma cidade como São Vicente não ter uma vereadora, e foram poucas ao longo da história. Há quase 20 anos. Há quase 20 anos não tem. Daqui a pouco a gente vai fazer 20 anos que não elege. 20 anos que não elege uma mulher, né? É uma coisa absurda, uma cidade como São Vicente, o terceiro maior colégio eleitoral, né? E a gente está vivenciando isso daí. E eu volto a dizer, na fora da curva aqui é o caso de Guarujá mesmo, que com 5 mulheres, 17 cadeiras, é uma quantidade razoável. E tem aí também outra cidade que também não tem mulher, se eu não me engano, né? Foi eleita também, tem aí, eu acho que também tem aí, não tem também. Verdade, nesse sentido. E Cubatão, né? Cubatão, então, nem sei quanto tempo, né? Não temos uma mulher nesse aspecto. E Santos, se a gente for imaginar, na legislatura passada a gente tinha Thelma de Souza, Aldrey Cleis, né? E a Débora Camilo. Sim. A Débora Camilo foi reeleita, a Renata Bravo foi eleita, a Aldrey acabou a vice-prefeita, né, e tem se destacado aí também nesse sentido, né, muitas vezes ocupando o cargo de prefeita, aí na ausência do prefeito Rogério Santos, e a Cláudia Alonso, que é suplente, que acabou assumindo porque o vereador Fabrício Cardoso acabou assumindo aí a secretaria e acabou uma questão momentânea, mas o mandato não é. Vamos ver aí no cenário no próximo ano, né, se teremos novas eleições, se às vezes alguns podem mudar, alguns vereadores se sejam eleitos e alguns suplentes acabam assumindo, mas é um desafio e tanto nesse aspecto. Hanna, a gente vai para um rápido intervalo comercial, depois vamos falar muito sobre esse programa internacional, né, do governo e dados abertos com foco nas mudanças climáticas e, é claro, o Fellow OEA 2025, mas depois do rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, a credibilidade do Boc News.
Vem aí o 13º Santos Jazz Festival, de 25 a 27 de julho. Nos dias 25 e 26, os shows, o Bazar Criativo, o Espaço Kids e a Praça de Alimentação acontecem no Arcos do Valongo, no Centro Histórico de Santos. E no domingo, dia 27, o encerramento será na Pinacoteca Benedito Calixto. Confira a programação completa no site e nas redes sociais do festival. E quem puder colaborar, participe do ingresso solidário com a doação de 1 quilo de alimento em parceria com o Fundo Social de Solidariedade. Santos Jazz Festival, música que transforma, evento plural e solidário. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje. Passa muito rápido, quando o convidado e o convidado tem muito conteúdo, o tempo literalmente voa. Falando muito com a Hanna Pereira, que é consultora política também e Fellow OEA 2025. Inclusive, acabou de ser selecionada aí agora, recentemente, né? Como é que é esse título, Hanna? Fellow OEA 2025, como é que surgiu esse título, essa possibilidade aí, trabalhando especialmente nessa área ambiental, até para explicar para as pessoas como é que funciona, as curiosidades, o que é que você vai fazer, está dentro de um projeto amplo aí sobre mudanças climáticas, que é um assunto inevitável também, e o olhar feminino, sem sombra de dúvida, é muito mais amplo que o masculino na questão das mudanças climáticas. Perfeito, professor. O Fellow é um programa da Organização dos Estados Americanos. Então, há 10 anos eles têm esse programa, que é o Fellowship OEA sobre Governo e Dados Abertos. Essa edição, especificamente no Brasil, ela tem um foco nas mudanças climáticas, né? Então, dentre 350 inscrições, eu fui uma das 26 selecionadas. 26, parabéns. Perfeito. 26 selecionados dentro do programa. De 300 e quanto? De 350. Poxa vida. Mais concorrido que a faculdade de medicina, às vezes. Bem concorrido. Fiquei muito feliz de participar. Porque Desculpa, a única da região? A única da região. Muito parabéns, novamente. A gente tem vários de todos os estados, e aí nessa edição nós temos integrantes do poder público, da instituição privada e das organizações da sociedade civil. Dentro desse programa eu estou representando também o Instituto Manguezal Vivo, porque é o espaço de onde eu trago essa experiência relacionada às mudanças climáticas. O Instituto Manguezal Vivo, que tem a sua sede na Ilha Caraguatá, em Cubatão, já faz programas de educação ambiental há 5 anos e também formação de monitores ecoculturais. Então, mais do que a educação ambiental, você precisa reconhecer o seu território, você precisa remar ali dentro do rio, identificar as aves, mas também compreender o papel de Cubatão especificamente e da nossa região de Mata Atlântica na importância dessas mudanças climáticas. Né? Então, a gente leva essa experiência para dentro do programa para conseguir contribuir em soluções. E aí nós teremos em setembro uma imersão presencial, onde todos vamos nos encontrar para construir soluções, pensar soluções relacionadas a dados abertos. O que são os dados abertos? A gente está falando de uma política de transparência e que ela também fomenta o combate à corrupção. Quando você tem plataformas e estruturas, um governo de dados abertos, ele tem um pilar que fomenta e fortalece a democracia e a transparência dos dados. Esse governo ou instituições públicas, elas conseguem entregar para a população esses dados de forma fácil, precisa ter acessibilidade, precisa ser de fácil acesso e não tem, como que eu posso dizer, intermediadores. Eu vou dar um exemplo. O governo do estado de São Paulo, na Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, nós temos ali dentro alguns dados sobre a violência no estado, certo? Mas os dados da violência doméstica
por município, elas não estão públicas. Elas não estão fáceis ali de você baixar no site e conseguir usar esses dados. Você precisa mandar um e-mail e solicitar exatamente o que você quer e de quais municípios você quer. Logo, esse trâmite, esse percurso, ele tem um intermediário. Você mandar um e-mail, solicitar e alguém te enviar. Então, esse formato não é considerado dados abertos. Ele precisa estar facilitado, ele precisa estar público para qualquer pessoa baixar, em extensão também de fácil acesso, como seria o Excel, por exemplo, para você conseguir tratar esses dados e qualquer instituição de controle social conseguir tratar esses dados e usar esses dados, né? Então, isso é considerado os dados abertos. Então, dentro desse programa, a OEA, ela tem como pilar o fortalecimento da democracia nos Estados americanos. A gente está falando de norte a sul, e todos os países possuem representantes dentro da organização da OEA. E agora, falando sobre mudanças climáticas, nós vamos olhar para o que o nosso país tem de plataformas, o que o nosso país já produz de solução também dentro dessa área, e nós vamos pensar em conjunto novas soluções, fomentando e dando mais espaço para a participação cidadã. Nós precisamos pensar também em como trazer mais a sociedade civil para a discussão das mudanças climáticas, baseadas em quê? No acesso à informação, na transparência, no combate à corrupção, no fortalecimento da democracia, nos direitos humanos, que são pilares da Organização dos Estados Americanos também. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse programa. É a primeira vez dentro de um programa internacional e acho que a gente vai conseguir criar soluções interessantes que serão também apresentadas na COP em Belém já em outubro. Você vai? Eu acho que ainda não. Por enquanto, eu não estarei lá. Né? Mas quem sabe, né? Quem sabe as coisas mudam. Até você falou do manguezal vivo, né? Esse contato que é o bioma fundamental da nossa realidade. A gente tem infelizmente, com o avanço da presença humana, tudo isso está em vários aspectos e a gente sofre muito os efeitos colaterais em razão, obviamente, somos uma ilha, no caso aqui de Santos e São Vicente, você tem Cubatão, também Guarujá também não é muito longe disso, é outra ilha também, Ilha de Santo Amaro. Você está literalmente lá no mangue, né? Sim. Literalmente no mangue, tem imagens também da Hannah também, literalmente no mangue, conhecendo. Qual é a realidade que você já identifica, né? Você já faz esse trabalho, não é de hoje, né? Mas é claro que agora ganhou uma dimensão ainda maior. Qual é a realidade que você já edifica, especialmente em questão de lixo, a presença, né? O habitat de N espécies, né? E aí, aproveitando isso, de que maneira a gente tem aqui as faculdades? Você tem a Unesp, que faz um trabalho nesse sentido, a Unifesp, que tem o Instituto do Mar também, mas a Unesp que faz um trabalho. Como é que é essa conexão e as particulares também, mas como é que é a conexão aí com as faculdades, as universidades e, obviamente, os docentes aí, pesquisadores, que a gente também volta e meia tem dados aí, levantamentos que colocam aí a presença de cocaína na água, enfim, mudanças, já tivemos a oportunidade de trazer vários pesquisadores também, mudanças das espécies aí, o uso de medicamentos, enfim, anticoncepcionais, uma série de questões que envolve aqui o nosso estuário também, e tudo passa também pelos nossos mangues. Como é que é o cenário aí, que você que está em loco, né? O que você vê, e é claro, isso afeta também até os pescadores, que ainda tem muita gente vivendo da pesca artesanal aqui na nossa região. Perfeitamente. Professor, dentro do Instituto Mangues ao Vivo, a gente leva as pessoas para vivenciarem o mangue. Para nós, moradores da Baixada Santista, a gente está muito acostumado a ouvir as pessoas falarem que foram catar caranguejo no mangue. Mas o mangue não é só isso. Sim. O mangue, ele é considerado o berçário da humanidade. Sim. Então, a vida marinha, ela se recolhe no mangue para se reproduzir e retorna para o oceano. A gente precisa pensar tanto nessa vida marinha, nesse berçário, mas também no processo de filtragem da poluição que o mangue faz. Então, o oceano, o mar, ele vem, ele volta, passa pelo mangue, acontece um filtro, muito dos lixos acabam ficando ali, por isso o manguezal também faz limpeza no mangue. Vira e mexe, a gente
consegue juntar voluntários para fazer a limpeza, principalmente na área onde a gente faz o trabalho, especificamente em Cubatão, mas que poderia acontecer em outros espaços. Claro. Na região, há também outras instituições que fomentam a limpeza nas praias, isso também precisa acontecer. O número de resíduos é muito alto na nossa região, principalmente plástico, e também bituca de cigarro. Muito lixo aparece dentro dos mangues. Vira e mexe a gente vai remar e encontra nas beiradas do rio, sofá, sacola, né? É uma enxurrada muito grande. Então nós não fazemos um processo, nós enquanto região, nós não fazemos o processo educativo ambiental que deveria ser feito, deveria ser muito maior. As pessoas deveriam saber em qual bioma elas moram. Elas deveriam saber por que a rua delas enche. Sabe? E isso não é feito em nenhum momento. E nós deveríamos saber. Porque quando chega no período eleitoral, o eleitor vai acabar caindo num discurso de vamos combater as inundações, vamos combater o alagamento nas ruas, mas não sabe o processo que acontece ali por trás, que é muito mais complexo do que um discurso. Sim. Vai ser necessário um estudo mais amplo, um recurso ainda maior, que na maioria das vezes não é demanda de legislativo, não é demanda de vereador. Sim. O Educação vereador mesmo. Também a educação, né? Então, acaba caindo num discurso por um desconhecimento geográfico da sua região, né? Então, a gente tem esse processo que acontece. Eu vejo essa necessidade da educação ambiental ir mais para o dia a dia, sabe? A gente buscar mais essa informação no dia a dia para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão dentro dos ônibus, para as pessoas que têm menos tempo para buscar essa informação, então a informação precisa chegar nelas. Em Cubatão, o Instituto Manguezal Vivo, ele executa as palestras nas escolas, ele faz trabalho com as empresas da região, com os próprios educadores de Cubatão. Nós temos um grupo que são os educadores amigos do Manguezal Vivo, então já são professores parceiros do projeto, que constroem materiais em conjunto, que vão lá remar, que buscam mais informação e leva para a sala de aula. E esse formato de educação precisa alcançar as outras cidades. Seria importante que isso acontecesse justamente para que a gente consiga avançar na discussão da mudança climática. Porque tu vai falar mudança, é o quê? É só a enchente, que é o que está no dia a dia das pessoas. Claro. É o desabamento de uma encosta. Então a gente precisa falar sobre habitação. A gente precisa falar sobre a ocupação dos espaços que não são adequados para você construir uma casa. E se a pessoa está naquela condição, nós não podemos somente esperar que aquela pessoa faça a mala dela antes da chuva chegar e se mude. Ela precisa ter condições para morar num lugar melhor. E tudo isso faz parte do tema mudanças climáticas. Exatamente. E é uma preocupação, Ana, porque a nossa história que a gente tem, só para o nosso internauta, telespectador, ouvinte ter uma ideia, a gente tem 315 mil pessoas, segundo o IBGE, morando em favelas, né? Que agora o termo favela é um termo correto, né? Antes havia um preconceito falar a palavra favela, não favelas ou submoradias, mas se fosse uma cidade seria a quarta maior cidade da região. E aí a gente se depara que talvez a gente está vivenciando o cenário, talvez um cenário talvez de franca expansão novamente, que a gente tem aí Túnel Santos Guarujá, a gente tem o STS-10, a gente tem a terceira pista da Imigrantes, a gente tem também a questão do mercado offshore, que são as plataformas de petróleo, depois do encontro do Bloco de Arã, que ainda vai demorar algum tempo, mas o pré-sal já é uma realidade, responde por quase 80% de toda a produção de petróleo no país. E aí o grande desafio é se a gente vai ter mão de obra suficiente para isso. Não tendo mão de obra suficiente, a gente vai importar novamente mão de obra. Não importando mão de obra, onde vai botar essas pessoas? E aí muitos dos erros do passado, na construção civil, né, na construção das imigrantes, enfim, a gente vê aí nessas cidades no entorno, onde Guarujá, por exemplo, quase 40% da população vive em favelas. É um índice absurdo. São Vicente não é muito distante, Cubatão é 30 e
3%, enfim. E muitas delas em palafitas. A gente tem em Santos, que é a cidade símbolo, né, digamos assim, você tem o Dique da Vila Gilda, onde moram aí milhares de pessoas também, nesse sentido, a maior favela de palafitas da América. E aí, dentro desse contexto, né, as prefeituras, o poder público, e você fala da União, porque o esgoto que sai lá de Vicente Carvalho vai cair aqui no estuário em Santos, e vice Cubatão, e assim vai, nesse sentido. As políticas públicas entre as cidades, elas conversam, Ana, pela sua experiência? A gente acha que existe, né? Condesb, volta e meia, é a fogueira das vaidades, que é o Conselho de Desenvolvimento, né, entre os prefeitos. E a gente nem sabe quem está no comando da AGEM ultimamente. Elas se conversam, as cidades aí, porque vivemos numa região metropolitana de direito, de fato, mas politicamente eu acho que está muito longe. Você, pela tua experiência aí. Professor, eu vou responder essa como moradora. Sim. Eu vou preferir responder como moradora, eu tenho 35 anos. São 35 anos de Baixada Santista, 35 anos de São Vicente. Uhum. E a gente não vê essa conversa. A gente não vê no dia a dia essa conversa. Sim. Então, não importa nenhuma outra informação que eu traga de análise política de conjuntura ou de diálogos, porque a gente precisa ver resultado na prática. Enquanto moradora que transita pela região, quando a gente vai falar de transporte público, de habitação, de facilidade, a gente não encontra esse diálogo entre as cidades. Exatamente. Por mais que a gente tenha uma única linha de ônibus metropolitana, isso não faz o menor sentido. Agora nós estamos tendo a expansão do VLT para outras cidades, e a gente sabe que em algum momento vai chegar para Praia Grande, chegando para Praia Grande, chega para o Litoral Sul. Então a gente vai ter mais uma mobilidade facilitando, mas vai demorar ainda para poder chegar. Não tem nem previsão. Infelizmente, eu não vejo essas instituições citadas pelo senhor tendo um diálogo que fortaleça realmente a região. Porque se tivesse, essas instituições se encontrariam mais, teriam mais poder de decisão. Quando a gente olha para o orçamento das cidades, é muito desproporcional. Uhum. E eu vou reforçar essa conversa falando do orçamento, porque a importância de estar discutindo dados abertos e transparência faz parte de observar uma melhor aplicação do recurso público. Sim. O programa que eu estou fazendo parte agora, ele tem parceria com a Controladoria Geral da União, ótimo, que é o órgão que fiscaliza o recurso público. Então, nós precisamos saber para onde está indo esse dinheiro. Infelizmente, hoje nós não temos clareza. No outro bloco, nós mencionamos as emendas. Por exemplo, é um recurso que nós não fazemos ideia para onde vai, como está sendo aplicado, que retorno, né? A gente fala sobre a política pública. Que política pública está sendo feita com uma emenda de gabinete? Isso não acontece, nós não temos essa visão, onde está sendo, que retorno está tendo para a sociedade. E isso não é transparência, isso abre margem para corrupção e criação de feudos, o toma lá da cá, para simples manutenção do poder, exatamente, manutenção da cadeira. Então, isso não é saudável. Então, eu acho bacana a gente reforçar todo esse círculo, né, esse ciclo do recurso público, porque ele vai impactar especificamente no resultado da mudança climática. A gente está vendo, como que eu posso dizer, leis mais assertivas para combater as enchentes, para combater as chuvas quando elas chegarem. A gente está vendo sair do papel, a gente está vendo as obras acontecendo, a gente está vendo, por exemplo, habitações em lugares melhores sendo construídas para tirar as pessoas da margem, porque a gente fala de favela é falar de margem, falar de periferia. Essas pessoas vêm trabalhar, em algum momento vieram e foram morar em submoradias por algum motivo, porque o centro da cidade, ele expurga as pessoas que não têm condições de viver ali. Então, você precisa buscar um lugar inferior, um lugar menos organizado estruturalmente para você conseguir viver, para você ter um teto, mesmo que você não pague água e luz ali, e ainda é criticado por isso. Horas, é uma criminalização da pobreza, professor.
de certa forma. Quando você não dá condições para essas pessoas melhorarem de vida ou estarem com você naquele ambiente, você está criminalizando a pobreza. E aí a gente fala de um orçamento público que não está sendo bem gerido, a gente fala de uma falta de transparência, porque eu não consigo visualizar aonde esse dinheiro está sendo aplicado. Essas instituições não se conversam como deveria para aplicar leis e política pública que realmente tragam uma solução. A próxima chuva vai chegar, temporada de chuva, e a gente não sabe o que vai acontecer. Com cada vez mais frequência. Com cada vez mais frequência, porque esse é o processo. Muitas pessoas acreditam que repetem um discurso de que a mudança climática sempre aconteceu no ciclo do planeta. Ora, a gente sabe disso. O problema é que ela está acelerada. A tendência de acontecer mais eventos extremos climáticos, ela é muito maior. Então, acaba fugindo do nosso controle dar conta, lidar com isso. E a intenção e a discussão desse tema, ela é necessária justamente para a gente conseguir se reorganizar e entender a velocidade das mudanças. Entendendo a velocidade, a gente precisa se preparar para esses eventos climáticos que vão acontecer. Isso já é fato. Agora, como que nós estaremos preparados? Se esse recurso não estiver indo para os lugares que precisam ir, a gente está falando da rua, da habitação, da saúde, porque novos problemas de saúde também também surgem a partir desses eventos climáticos. Se não está indo para esses espaços, vai para onde? Somente para a manutenção do poder? Esse é um risco muito sério. Hanna, infelizmente a gente tem limitação de tempo. Eu quero agradecer muito sua participação, seus esclarecimentos, sucesso aí, parabéns também. Entre os 350 candidatos, 26 selecionados, é a Hanna, a única representante aqui na Baixada Santista aí do Fellow OEA 2025. Ela disse que não vai para o Pará, para o PACOP, mas vamos fazer a torcida aqui, quem sabe a Hanna vai lá ser a nossa representante aqui da Baixada Santista. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, professor, agradeço a todos que estiverem assistindo. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem também. Seu Instagram? É @eu.hannapereira. Fico à disposição. Hanna com 2 N's. Isso. @eu.hannapereira. Quem tiver interesse, conhecer um pouco também o Projeto Manguezal ao vivo também. Enfim, falar de políticas públicas, né? As mulheres que têm interesses aí, não só as mulheres, mas principalmente as mulheres, interesses aí em entrar na vida política. A Hanna nunca foi candidata, né? Não. Nunca. Sempre nos bastidores aí, mas conhece muito do assunto. Muito obrigado pela sua presença, Hanna. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente agradece também a sua participação, sua presença, lembrando que você pode assistir o nosso programa a qualquer momento nas nossas redes sociais, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, mesmo horário, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Agradecer os trabalhos técnicos do competente Felipe Brandão, aqui também no Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.